12 a 14. É provável que o nosso pessoal do som vai colocar o texto, mas eu gostaria de dizer, apesar que estamos no século 21 e é tudo virtual, mas seria interessante você estar com a sua Bíblia física na sua mão, em qualquer lugar que você esteja, no teu trabalho, se você tiver a oportunidade de falar de Jesus. Às vezes pode dar um piripaque no teu aparelhinho lá, e aí você quer falar um texto, você não lembra, a cabeça não ajudou muito, e aí você fica bem perdido, né? Mas também não é um talismã da sorte, né? Tem uns carros que você vê a Bíblia lá atrás e já está até esfarelando já no sol, né? Eu nem sei se usa aquilo, né? Mas enfim, é bom, né, participar. Nós estamos agora com os grupos de homens, né, que são 3 grupos que se reúnem aqui na nossa igreja. Nós temos terça de manhã, das 9h30 às 11h. Temos na terça à noite, que é das 19h30 às 9h. E temos na quinta-feira à noite. Ao total, vai dar um total de 21 homens que estão aprendendo a convivência entre a gente por semana. Tem sido um momento bem gostoso aí. Fechamos os grupos a semana passada. Quando estiver orando, lembre desses irmãos, né? Desses grupos de homens aí. Filipenses 3:12. Obrigado. Filipenses 3:12 a 14. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meu Senhor querido, neste momento tão gostoso também, onde estaremos na explanação da Tua Palavra, que Teu Espírito Santo continue a ministrar agora na leitura bíblica feita, e ministra os nossos corações, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a entender as profundezas do Teu conhecimento. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a Tua Palavra nesta noite. E encoraja-nos, ó Deus, se necessário for, a mudar hábitos, termos atitudes que possam nos levar a ter um comportamento que glorifiquem o Teu nome, que nos fortaleça espiritualmente também. Ajuda-nos nisso, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meu alvo é Cristo. Meus queridos, creio que o alvo do cristão tem que ser Cristo. As demais coisas são acrescentadas. Mas o detalhe é que a gente percebe que depois de um determinado momento que quando a gente vai para Jesus, às vezes a gente vai bem quebradinho, né? Bem estragadinho. E a gente vê que Jesus é a única solução, é o único que pode fazer a diferença, que pode mudar a tua história, e a gente entrega a vida para Ele. Aí Ele começa a nos abençoar, Ele começa a nos fortalecer. E aí às vezes a gente pode estar dando mais valor nas bênçãos dele do que no Deus da bênção. E aí a gente perde o foco do alvo, que é Cristo, que é o propósito de Paulo. O apóstolo Paulo, ele nos coloca assim, ele coloca de uma maneira muito interessante, porque se você nunca leu o livro da carta de Paulo aos Filipenses, do apóstolo Paulo aos Filipenses, leia. Especificamente no capítulo 3, a gente vê que Paulo, ele diz assim que todo conhecimento, ele entendeu que tudo que ele era, e o apóstolo Paulo era um homem que falava várias línguas, era de dupla cidadania, ele era judeu, como também ele era cidadão romano, que era algo muito difícil para as pessoas naquela época. As pessoas, para ser um cidadão romano, deveria ser, depois de um certo comportamento exemplar, e ainda pagar para que pudesse ser um cidadão romano, quando era de outra nação, um estrangeiro. Mas ele era de nascimento. Ele foi um homem que estudou aos pés do professor Gamaliel. Esse homem era um homem muito equilibrado. Gamaliel foi um homem muito inteligente, muito usado por Deus. E em algumas questões, muitas vezes, Gamaliel dava uma palavra de sabedoria, assim, que apaziguava o plenário, a sinagoga, tudo. É uma coisa fantástica. Mas o apóstolo Paulo, ele era firme na lei.
Ele entendia perfeitamente a lei, que era difícil você debater lei lei dos judeus com ele. Ele entendia. Ninguém podia falar nada contra ele, porque ele também passou por todos os rituais do cerimonialismo judaico. Então ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele era um homem que tinha uma profissão, ele era fazedor de tendas, porque ele veio de uma região de Tarsis, onde ali eram os melhores fabricantes de tendas. Porque na verdade eu não sei direito a história lá, qual que era o capim de lá que era diferente dos outros. A grande verdade é que o couro daqueles animais, eles tinham uma sabedoria de como mexer e preparar aquele couro dos animais para fazer a tenda. Então, quando Paulo chegava em algum lugar, ele tinha uma fama de construtor de tendas, fazedor de tendas. E era uma profissão. Na escola de Gamaliel, as crianças, elas chegavam aos 9 anos e saíam aos 15 ou 16 anos com uma profissão definida. Esse era o estilo da época. Então, nós estamos falando de um homem que tinha um conhecimento tremendo, um homem que falava várias línguas, um homem que tinha um conhecimento, dotado de um conhecimento tremendo sobre a lei, sobre a história do povo de Israel, e que quando ele percebe tudo isso que ele tinha, que ele podia se auto-vangloriar e dizer, mas eu sou o Saulo de Tarso, né? Nós percebemos que ele entende a importância daquilo que ele conhece, mas aquilo não tem mais peso, mais valor do que o conhecimento de Cristo. Por isso ele diz, reputei-o tudo por esterco. Ou seja, é interessante, foi legal, todo aquele conhecimento é importante, claro que eu uso ainda, mas aquilo não tem mais peso do que o conhecimento de Cristo, porque aquele que me salvou, aquele que me encontrou na estrada de Damasco, aquele que me restaurou os olhos, porque eu fiquei cego com a glória de Deus na minha frente, esse é o conhecimento que eu quero. Então, tudo que eu tenho de conhecimento da história da minha vida, é importante, é interessante, mas não tem mais valor do que conhecer a Cristo. O conhecimento de Cristo é tudo o que eu preciso, excede a todo tipo de conhecimento que eu tenha na época. Por isso, quando você olha ali em Filipenses 3, no versículo 7, ele diz, mas o que para mim eu era ganho, eu reputei-o por Cristo. Ou seja, eu quero conhecer mais de Cristo. O que ele está querendo dizer é que, para ele, conhecer a Cristo é uma experiência de um valor tão fenomenal, que comparadas, não tem nada comparado a isso. É isso que ele está dizendo. Para Paulo não existe coisa mais importante do que conhecer a Cristo e fazer a vontade de Cristo. E isso tem que ser uma tônica na nossa vida, na minha e na sua, sabia? Que a nossa vontade, na última reunião de terça-feira de manhã, nossa oração juntos, nós pedimos a Jesus que fizesse da nossa vontade a vontade dele. Essa é uma oração diária que eu e você devemos fazer. Porque nós estamos vivos, porque ele permitiu pela sua graça. Estamos aqui porque ele tem amor por nós. Então, para Paulo não havia nada mais importante. Quando eu digo que meu alvo é Cristo, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu tenho que ter uma consciência que eu sou uma pessoa imperfeita, mas isso não quer dizer que eu não possa ter um alvo na minha vida. Eu não sou um santarrão, um camarada que conhece todo os textos bíblicos, fala grego, hebraico, aramaico, nada disso. O que eu preciso entender é, eu sou imperfeito, mas o Espírito de Deus está em mim para desvendar as profundezas da sabedoria de Deus para a minha vida. Olha que tremendo isso. Que maravilha que é isso. O que a gente vê com a palavra dele, porém, quando ele diz assim, não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito, o que nós vemos aqui de Paulo é que ele se sente insatisfeito com a condição espiritual dele. Mas, nossa pastor, mas Paulo era o Paulo. Eu falei, pois é. O que ele está querendo dizer é o seguinte, eu não me contento com isso, eu quero mais de Deus. Eu não quero parar por aqui, eu quero continuar conhecendo mais a Deus. Eu não vou me entregar não, já está do jeito que eu queria, todos os objetivos da minha vida eu já entendi, já alcancei, agora eu quero ficar sossegado. Paulo não, Paulo era insatisfeito.
Não no sentido de que ele estava insatisfeito com Deus, não, ele estava muito satisfeito com Deus e por isso ele queria mais de Deus. Então ele queria sempre experiências novas com Deus, queria sempre estar tendo mais envolvimento com Deus. Querido, o que estagna a nossa vida cristã, o que dá uma paralisada na vida cristã é quando a gente se contenta com pouco, quando Deus tem muito para dar. Deus tem tanta coisa para dar para você, Deus quer falar tanta coisa para você, mas você às vezes pode cair naquela, não, mas já está bom assim, já dei minha contribuição para Deus mesmo, né? Gente, isso não é, vida cristã não é que nem uma empresa que você trabalhou 50 anos, 40 anos, 30 anos, 35 anos, se aposentou e disse, não, eu já dei minha contribuição para aquela empresa, agora eu vou viver só das rendas. Meu querido, na vida cristã a gente não para, porque nós estamos no meio de uma batalha espiritual e o negócio não para, e o diabo também não para de ficar tentando a gente, não. Essa que é a verdade. Então ele diz assim, olha, ele tem consciência que ele está numa corrida da vida, ele está numa pista da vida, e a pista é o mundo. Eu e você somos peregrinos neste mundo. Por quantos anos? Não sei. Mas também não estou interessado em saber quantos anos, não. O negócio é caminhar, um dia por mês, por dia, uma vez por dia, está bom demais. Né? O negócio ficar, como que vai ser? Não, eu quero continuar a minha vida. Mas eu quero uma vida, não uma vida estagnada. Eu quero uma vida dinâmica com Jesus. O crente tem que ter esse desejo, porque quando ele perde esse sentido, ele perdeu o alvo de querer ser semelhante a Cristo, que é o alvo de Paulo, ser semelhante a Cristo. E sabe que quando a gente começa a perder a visão de Jesus como alvo da nossa vida, a gente começa a se chatear com coisas que perde, porque o nosso coração às vezes está nas coisas e não em Deus. Aí a gente começa, porque a gente tira o foco do Jesus eterno e começa a olhar para as coisas terrenas. E aí a gente começa a inverter os valores. Paulo, ele não está aqui em nenhum momento, ele não se compara com outros, pensando que ele é melhor que os outros, ele não fala nada disso. Pelo contrário, tem um momento que ele diz assim, que eu sou o pior dos pecadores. Você olha, eu sou o pior de todos, né? Mesmo sendo assim, mesmo assim, com essa mentalidade, o que a gente percebe é que ele procura uma maturidade cristã. Para Paulo, e ele deixou muito claro isso na sua trajetória, as situações poderiam afetar a sua saúde, e afetou mesmo. Paulo não enxergava muito bem, não. Por isso que em uma das suas cartas, ele fala assim, essa carta eu mesmo escrevi, numa linguagem mais popular, nossa, com letras garrafais, né? Porque ele tinha que escrever bem grande. Eu sei como é que é isso, porque quando eu quero escrever e não quero buscar meu óculos, aí eu escrevo bem grande, assim, que daí eu enxergo pelo menos o vulto, né, de perto, porque de longe eu enxergo bem, mas de perto não. Então eu tenho que fazer umas letras grandes. E Paulo, ele é tão interessante, ele tem tanto envolvimento com Deus, e essa experiência o apóstolo Paulo ter Cristo como seu alvo, a gente vê um pouquinho só dessa experiência dele, quando ele declara, lá em Filipenses 3, 11 a 13, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido, sei também ter abundância, e em toda a maneira e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou como eu sempre digo, traduzindo, fazendo uma paráfrase desse texto, eu posso fazer tudo aquilo que Jesus pede para mim com a força de Jesus, não com a minha. Quando você começa a querer fazer as coisas para Deus com a tua força, primeiro, você cansa logo, briga com todo mundo e acha que você é vítima. Não é nada disso. Mas quando Jesus está usando você como instrumento dele, as lutas, os desafios, as críticas, pode tirar uma noite de sono sua, mas depois você está de pé de novo, porque quem está te sustentando é Cristo. E o mais interessante é que a característica do apóstolo Paulo de amadurecimento é a sua consciência de que ele é imperfeito e que ele precisa cada vez mais de Deus, ele precisa mais de Deus. Nós temos um hino do cantor que diz, mais de Cristo eu quero ter, mais de Cristo, não é isso? Não vou arriscar cantar, senão eu estrago tudo aqui. Mas a gente conhece esses hinos, é uma verdade, eu preciso ter mais de Cristo. Tem pessoas que deixam pouco de Cristo para querer mais coisas deste mundo. Só que chega uma hora que aquelas coisas acabam, ele fica frustrado, abatido, acabadinho, que nem arroz de terceira, como era uma frase da minha cidade. Né? Arroz de terceira é aquela última, é a terceira cortada, que ele fica só uns toquinhos de arroz assim. Por isso, queridos, quando nós temos essa consciência, eu não sou super crente,
eu preciso de Jesus mais e mais, eu estou subindo o degrau da maturidade cristã. Mas quando eu acho que eu já sou bom, já sou digno de aplauso, porque eu já fiz demais para Jesus, é o ponto do precipício da tua vida. Não caia nessa besteira não, que Satanás ele é esperto, ele gosta de jogar umas conversinhas. Não se entrega não, para com isso. Olha gente, eu tinha umas ideias na minha cabeça, assim, nem vou contar, só que eu tenho até dessas coisas eu tenho vergonha de pensar. Mas quando eu estava estudando a vida de Moisés, eu já falei tantas vezes, gente, camarada com 120 anos, ainda vai escalar o Monte Tabor de 1.200 metros. Eu agora em Minas escalei 300 metros, quase morri, pensei que já estava indo para a glória. O camarada com 120 anos, ele não se entrega para fazer o quê? Para ver a terra prometida. Ele tinha um alvo, ele tinha um propósito. Se você não tem um propósito claro na tua vida, e o propósito é único, tá? É ter Jesus como alvo na tua vida, é ser semelhante a Jesus, não se iluda. Você vai ser aquele crente crica, aquele crente que reclama de tudo, que critica tudo, que quando perde as coisas, você fica muito magoado, muito chateado e se vitimiza do assunto. Essa é a verdade. Mas quando você tem alvo que é Cristo, se passa por uma situação de maré baixa, você glorifica a Deus. Porque Deus está te ensinando a aprender a ter fartura e a não ter. A ter lutas e não ter. Queridos, Paulo, se você fosse colocar Paulo no século 21 hoje, nós íamos pensar que ele era um homem de mal com a vida. Ele não teria motivo nenhum de ficar falando de Jesus, porque, camarada, naufrágio, apanhou, só podia ser 39 chicotadas, ele levou 39 e mais uma, quer dizer, tinha que apanhar mais uma vez. Incompreendido, chamado de louco. Uma igreja que ele pregou o evangelho, ensinou o evangelho. A igreja chamou ele de dinheirista. Disse para ele que ele estava ali para ganhar de mercenário da fé. Mas ele não se abateu e continuou pregando o evangelho. Continuou vivendo a vida cristã. Ele revela que ele tem lutas espirituais como eu e você, porque somos da mesma matéria. Ele diz que as coisas que ele gostaria de fazer ele não faz, mas as que ele não queria ele faz. É pessoa como eu e você. A diferença é que pode ser que muitas vezes a gente entenda, não, ele é pessoa, mas não cai nessa besteira. Você é pessoa, mas você tem o Espírito Santo dentro de você. Você é um ungido de Deus. Então o Espírito Santo vai te encorajar, porque o Espírito que Deus te deu não é um espírito de covardia, de entrega total para o mundo, para minhas dores. Não, é um Espírito que nos levanta, nos encoraja, nos anima. É por isso que a gente está em pé. Quanta luta nós não passamos? Olha só esse tal do dia de 2020 aí, como é que não foi? Você ligava a TV, vocês lembram como é que era aquilo? Não quero aqui voltar a fazer um filme de terror nisso, não. Mas, gente, era 700 pessoas morreram, 800, misericórdia, parece que aquilo não ia ter mais fim. Mas estamos aqui. Mas não é só porque a gente usou máscara e se cuidou, não. É mais que isso, é porque a graça do Senhor estava com a gente também. Se você não puder dizer um amém, uma graças a Deus por isso, meu querido, você é mais ingrato do que você podia imaginar. Sendo bem claro, bem direto, sem muita frescura. O apóstolo Paulo, ele deixa muito claro para a gente que ele quer disso dizer o seguinte, que é como se ele tivesse feito uma avaliação da vida dele. A pergunta que eu faço, querido, você tem feito regularmente reflexão na sua vida sobre, será que eu estou realmente servindo a Deus como Ele quer que eu sirva? Você tem realmente parado para pensar e perguntar para Jesus, Jesus, é assim mesmo que o Senhor quer que eu te sirva? É assim mesmo que o Senhor quer que eu gaste o dinheiro que o Senhor me dá? É assim mesmo que o Senhor quer que eu invista minhas 24 horas de tempo? Tem crente que acha que não precisa falar isso, mas está meio besteira, precisa refletir sim. Se você quer realmente viver para a glória do Senhor, essa é uma pergunta que você faz toda hora. Deus, mas eu fiz certinho do jeito que o Senhor queria mesmo? Era isso que o Senhor queria? Paulo faz uma autorreflexão de si mesmo. Ele diz assim, olha, eu não vou me entregar, eu quero mais do que eu já tenho em Deus, eu quero muito mais. E é interessante que quando o crente, o cristão, o salvo, lavado pelo sangue do Cordeiro, deseja algo de tamanha nobreza, que é ser semelhante a Cristo, não é igual não, semelhante a Cristo, gente, tem uma coisa que não pode faltar, dedicação.
Você é dedicado nas coisas que você faz, não é não? Eu tento ser em algumas coisas de exercício, mas às vezes eu sou dedicado, às vezes não. Mas quando a gente fala em dedicação, eu estou falando que você tem que ser dedicado a praticar os exemplos que Cristo deixou neste mundo. Esse é o propósito do crente. É o propósito meu e teu. Por isso que ele fala assim, ó: uma coisa faço, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. Ele está sendo bem claro, não, isso aqui eu não abro mão. Eu faço, isso eu não abro mão. Pode chover canivete aberto, mas isso eu faço. Eu quero cada dia mais. Ele disse aqui, esquecendo-me das coisas. A dedicação dele é que ele quer cada dia mais ser semelhante a Cristo. E um dos empecilhos que ele vê na própria vida dele, ele diz assim: quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Paulo está dizendo assim: olha, eu entendo tudo que eu passei na minha vida. Eu entendo quando eu queria matar cristãos, perseguir cristãos. Eu entendo tudo isso. Eu entendo as vitórias que eu tenho, mas ele fala assim: olha, o meu passado para mim é etapas cumpridas, mas eu não vou ficar vivendo de meu passado. Ele olha para o seu passado, mas o seu passado não influencia seu futuro. Tem muitos crentes que, por causa da sua vida pregressa, antes de entregar sua vida para Jesus, fizeram coisas diferentes, coisas que hoje tem vergonha, e o inimigo é tão astuto que ele sabe onde pegar essas pessoas. Então quando a pessoa está lá envolvida com Deus, o inimigo joga aqueles seus dardinhos inflamados: mas você lembra o que você fez em tal época? Aí às vezes a pessoa se abate: nossa, é verdade, eu fui isso, eu fui aquilo. Eu quero dizer uma coisa: o que você foi não interessa mais para Jesus, porque a Bíblia diz que o Senhor já pagou, acabou as transgressões, aquele pecado já foi julgado, está tudo resolvido. Você é uma nova criatura. Quando a gente olha para o passado, não importa o que você fez, esse passado não pode influenciar a tua visão, ofuscar a tua visão de seguir Jesus. Por quê? Porque isso já não existe mais para Jesus, isso já foi apagado. Mas tem pessoas que ficam carregando um saquinho nas costas com todo o seu passado ainda, como se aquilo fosse uma penitência. Meus queridos, Jesus já pagou o preço por mim e por você. Peça a Jesus para te libertar dessa ideia, desse pensamento. Isso já passou. Mas se alguém me apontar o dedo, olha, ele é simplesmente um instrumento de Satanás, porque Satanás que é o acusador, então ele é só mais um instrumento. Repreenda em nome de Jesus e toca a tua vida. Ah, pastor, não é muito fácil. Então peça para Jesus te ajudar, porque você não está aqui para viver essa vida cristã só do teu jeito. Viva a vida cristã com a ajuda de Jesus na tua vida, porque Ele pôs o Espírito dele dentro de você para te ajudar a caminhar. É isso que Ele quer. Então Ele diz: olha, eu vou eu deixo as coisas, eu me dedico a Jesus e deixo para trás as coisas que atrás ficam. Mas eu falei de um passado negro. Mas, por exemplo, na vida de Paulo também tem uns passados bonitos. Camarada lá, depois do naufrágio, eles vão fazer lá uma fogueira. E aí quando ele está fazendo aquela fogueira, a hora que ele pega vamos falar as torinhas aqui, né? Mas eu sei lá que fecho que era aquilo. Tinha uma cobra que picou na mão dele. E aquilo quando acontece, o pessoal que estava em volta: não, esse aí é digno de morte mesmo, ó. Sobreviveu ao naufrágio, mas agora a cobra catou na mão dele. Essa era a crendice da época, que ele era amaldiçoado. Aí ele dá uma chacoalhadinha, a cobra vai embora. Então ele podia dizer: eu sou o apóstolo Paulo, que depois de um naufrágio ainda pus a cobra para correr. Então vocês têm que acreditar no que eu estou falando. Tem crentes que, porque fez tantas coisas para Jesus e Deus usou tanto ele, que ele vive mais daquelas glórias passadas e não quer mais ver o que Jesus tem pela frente para ele. Então tem muitos crentes que ficam vivendo de passado, mas não só de passado negro, passado glorioso também. Mas ele diz o seguinte: eu não quero isso para a minha vida. O meu passado foi etapas concluídas. Agora meu foco é Jesus, a minha caminhada é para frente. Ah, mas você, o apóstolo Paulo que fez isso, fez aquilo. Foi. Mas isso aí já está lá no passado.
Eu quero coisa nova com Jesus. Tem muitos crentes, porque fez tantas coisas para Jesus, acha que deve viver o resto da vida agora só porque fez aquilo. Ai, pobre, coitado. Está mais enganado, está mais por fora que asa de caneca. Hoje parece que eu estou animado para falar das coisas da minha terra, né? Tem muitos crentes, gente, que fica com essas ideias. Eu já fiz demais para Jesus. Você nunca vai fazer demais para o Senhor Jesus, porque foi Ele que morreu na cruz por você. Senão você ia sapecar no inferno. Você foi salvo, liberto do domínio do pecado, restaurado, cidadão do céu. E ainda tem a coragem de dizer, eu já fiz muito por Jesus. Você fez nada. Tem muito para você fazer, meu querido. E quando você pensar que você fez muito para Jesus, quero dizer que você está na beira do penhasco e não está sabendo. Quero dizer que você está se enganando e está ouvindo a voz do inimigo. Quero dizer que a sua carne está falando mais na sua vida do que o próprio Espírito Santo de Deus. Isso é sério. Então, a gente precisa pedir mais de Jesus, porque Ele falou, olha, eu deixo ali, eu vou para o rumo que é Jesus. Eu já fiz, não, mas eu vou fazer mais enquanto eu puder. Eu estou aqui, estou servindo. Jesus, o nosso Salvador, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 62, ele diz assim: ninguém que lança a mão do arado olha para trás, e olha para trás é apto para o reino de Deus. Meus queridos, nossa vida é para frente. Já fiz tanta coisa. Uma vez eu encontrei com uma pessoa que ele disse assim para mim, eu fui batizado, mas estava numa vida fora da igreja. Eu já fui isso, cantava no louvor. A maioria das pessoas que eu encontro nessas conversas, sempre falam que eles tocavam no louvor, cantavam no louvor, pregavam. A maioria eles fala a mesma coisa. Eu falei, mas isso aí já foi passado. Você quer mudar a tua vida ou quer continuar nessa loucura sua? Você quer mudar a tua vida? Então, meu irmão, para de viver o passado, se arrepende, se reconcilia com Deus, se arrepende e continua a vida. Há muitos crentes que ficam vivendo, mas eu fui, mas na verdade ele fala isso para querer, sei lá, será que ele quer que a gente passe a mão na cabeça? Sei lá o que eles querem. Mas a verdade é que é o seguinte, a pessoa que está distante de Jesus, Jesus sempre está em busca dessa pessoa, para reconciliar com Jesus e para fazer coisas novas na vida dessas pessoas. Esta é a realidade, esta é a grande verdade. Então, nunca você fez o suficiente para Jesus. Você não tem que fazer nada além do que Ele te pedir. O problema vai ver que Ele está pedindo, e você já está dizendo não. Isso é possível, isso é bem possível. Então, nós percebemos que o objetivo dele é dizer assim, com Deus não temos limite. É Ele que me dirige, eu não tenho limite. A afirmação de Paulo, que nos leva a fazer uma reflexão honesta, inclusive disso. Será que eu já estagnei? Será que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer? Eu fiz tanta coisa quando eu era mais jovem, agora eu não faço mais nada. Meus queridos, eu quero que Deus me livre, por favor, desses pensamentos doidos. A única coisa que eu já pedi para Deus, e agora eu já pedi para Ele anular aquele meu pedido, foi o seguinte, que eu achava tão maravilhoso pregar, e gosto muito disso, né? E eu pedi para Deus assim, Deus, eu creio que minha morte mais bonita vai ser quando eu estiver pregando e morrer do púlpito. Mas eu vi um amigo meu que fez isso, gente, que sofrimento que foi na igreja. Eu falei, já pensou ter um fim trágico desse? O camarada cai duro no chão? Jesus, tem misericórdia. Não! Mas eu tive um colega que morreu assim, estava pregando e infartou. E foi aquele alvoroço na igreja. É óbvio, mas não, senhor, também aí não, né? Muda a conversa, que assim não deu certo, né? Então essas coisas, eu pedi para Deus, para com isso, que isso aí não funciona mesmo. Mas eu sei que como nosso Deus é um Deus tremendo, tem coisa que a gente pede que Deus faz, essa é mais uma que eu tenho que jogar no entulho, porque é só pedido que não tem nada a ver, nunca vai ser bênção para a vida dele. Queridos, quando nós olhamos para tudo isso, nós precisamos entender que buscar Cristo como nosso alvo, nós também temos, enquanto você está ali dedicado para isso, nós também temos o inimigo das nossas almas, que está dedicadíssimo para te puxar para o chão, para te dar conversas erradas, para te desviar do foco. Está acontecendo muito isso. Está acontecendo muito isso. E isso é complicado. Então,
o que a gente precisa fazer é assumir, internalizar, olha a palavra bonita, né? Internalizar 1 Tessalonicenses 5. Orai sem cessar, vele pela sua alma, meu querido, ore por ela. Não tem coisa mais importante que você ter momentos íntimos com o Senhor Jesus, momento de profundidade de oração, de leitura bíblica, faça isso. Queridos, muitas coisas podem nos distrair do foco que nós queremos. Quando nós vemos no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 41 e 42, vemos Marta, irmão do Lázaro, que foi defunto uma época, depois já não foi mais, ficou ressuscitado, né? Marta, ela estava ansiosa e afadigada com muitas coisas, e Jesus fala assim, mas uma só é necessária, e a Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Sabe qual que era essa parte que a Marta, aquela coisa, né? Aquela mania de limpeza, aquela coisa, aquele 380, ligada no 380, que nem citalopram ajuda, né? Aí tal, e Maria aos pés de Jesus. Aí Marta, mestre, olha aí, eu estou para lá e para cá e essa aí fica aí. Aí Jesus diz, Marta, Marta, ela escolheu a melhor parte, que é estar comigo, valorizar minha presença. Você está aí com um monte de coisa para lá e para cá, e ela aproveitou, ela pegou a melhor parte. Ela estava aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Meus queridos, às vezes a gente está envolvido com tantas coisas e a palavra de Jesus fica num pedacinho do tempo da minha vida. A minha oração é 1 minuto e olha lá. Parece tanta coisa, mas não é. Porque a base da tua sustentação emocional, espiritual e física é Cristo Jesus, morto e ressurreto ao terceiro dia, que está sentado à destra do Pai, que nos representa. Gente, é isso. Precisamos entender. Então, quando nós falamos em direção, em ficar em dedicação, é ficar focado. Esse é o objetivo. Por isso ele diz, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Meus queridos, como eu falei de passado, o passado não importa se ele é negro ou se ele foi tão glorioso. O passado, se você ficar olhando demais para o passado, ele vai te distrair. Porque no nosso passado tem muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Se você olha as coisas boas, elas vão fazer você desacelerar. Olha que coisa! Sabe como assim? Ah, não, eu já fiz bastante por hoje. Nossa, olha quanta coisa eu fiz para Jesus. Eu era aquele camarada, quando mais jovem, eu evangelizava, saía ali para cá. Eu pastoreei 2 irmãos. Um tinha 70 anos, o outro tinha 72. Eles tinham o costume, a cada 3 meses, de sair para o interior de Paraná, ele com a sanfona e o outro com o bandolim. E eles iam pregar nas igrejas. Quando eu conheci eles, com 70 anos, eles já não faziam mais isso por causa da sua saúde. Mas eu fazia questão dos dois tocar lá no Barigui, eu estava no Barigui na época. Eu fazia questão dos dois tocar o hino lá no início do culto, eram os dois. Um na sanfona e outro com o bandolim. E eles eram os primeiros a chegar todo domingo. Tinha pessoas que não acreditavam, eles iam lá na igreja para ver se tinha sanfona mesmo dentro da igreja. Eu falei que tinha. Eles não pararam. Eles entenderam que a saúde já não ajudava a viajar tanto, mas não ficava parada. Então, queridos, nós precisamos ter orientação de Jesus. Então, eu posso olhar as coisas boas do meu passado e parar. Ah, eu já fiz tanto, agora eu não vou mais. Daí eu desacelero. Quando Jesus está querendo que você tenha mais gás, que você caminhe, continue. Então, quer dizer, o passado mesmo nas coisas boas, por isso Paulo diz, eu não vou ficar aí me vangloriando do que só vivendo com as glórias do passado. Não, eu quero continuar mais. A pergunta que a gente tem que fazer é, e a gente? Tá bom assim? Tá bom assim eu chegar para Jesus e dizer, Jesus, olha, já tá bom, eu fiz tanta coisa para o Senhor, né? Nós estamos em dias aí, né? O crédito aí está batendo, né? Não tem nem débito, nem crédito. Meus queridos, há tanta coisa que eu e você podemos fazer.
O que nós precisamos é pedir para Jesus nos mostrar o que Ele quer que eu faça. Agora, se você ficar olhando só para o passado, nas coisas ruins, você perde o ânimo, e fica se cobrando, e fica querendo, na sua cabeça, anular o que não pode ser anulado. O que é? Deus já te perdoou. Você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então não interessa mais o que foi no passado, para de ficar, mas eu fui, você foi abençoado, não é mais. A gente precisa entender que somos uma nova criatura e assumir esse posto, que somos lavados pelo sangue do Cordeiro, e não ficar se escondendo diante dessas questões. Então a gente pode sim olhar para o passado com sabedoria, mas não permitir que o passado defina o nosso futuro, porque aí a situação fica complicada. Quer ver 2 exemplos do Velho Testamento que é muito interessante? Um ruim. O ruim foi a mulher de Ló. A mulher de Ló, a orientação foi, não olhe para trás. Mas o detalhe é que ela só estava com o corpo lá fora. O coração dela ainda estava lá em Sodoma e Gomorra, nos prazeres daquilo lá, daquela vida boa que tinha lá. Coitada, virou para lá, olhou para trás, desobedeceu, virou uma estátua de sal. Mas por que isso? Porque o coração dela, ela estava de corpo, mas o seu coração ainda estava lá em Sodoma e Gomorra. Assim como muitas vezes o povo de Israel estava no deserto, mas o seu coração, saíram do Egito, mas o Egito não saiu do seu coração, continuava lá. Mas tem uma coisa boa, que eu gosto, dessa eu gosto de falar. Gênesis 41, 51, quando os irmãos de José olham para José assim, e agora gente, vamos dar uma conversada com José aí, porque se agora o pai morreu, agora ele pode querer vir a desforra, né? Agora é o segundo homem do mundo, pode colocar a gente numa situação apertada, vamos lá bater um papo com ele. Mas José olha para o seu passado como etapas concluídas e dizendo, Deus me permitiu para que eu pudesse estar aqui, eu perdoo vocês estão perdoados. Quando nós olhamos com sabedoria o passado, nós conseguimos, principalmente os negros, nós podemos olhar para o passado, perdoar e nos perdoar, que às vezes é o maior desafio do crente. Mas eu fiz isso, fica a vida inteira, mas eu fiz isso, já foi. Peço para Jesus te ajudar a te perdoar, não deixe esse negócio travar sua vida não, não deixa, porque isso não vai fazer bem para você. E a gente percebe também que Paulo, quando ele coloca no versículo 14, prossigo para o alvo, nós temos aquela determinação, ele é dedicado, ele olha para o alvo e fala assim, eu vou em frente, e vou para lá, eu vou em frente desse negócio. Ele está convicto de que do que ele tem para fazer, ele sabe que ele foi salvo, não é só para ser chamado de apóstolo, ele foi salvo para falar do Evangelho, eu e você fomos salvos para falar do Evangelho, não é só para ser chamado de crente, de cristão, de evangélico, eu e você fomos chamados para falar do Evangelho, tem um propósito claro, para mim e para você. Então essa ideia que ele coloca, que prossigo para o alvo, é uma pessoa que está convicta do que ele tem que fazer. Quando eu quase fui para a glória em 2009, e eu vi o portão celestial se abrindo e chamando eu para cima, eu achei que não era hora. Mas eu tinha que mudar muita coisa. A coisa mais difícil para mim foi ter que, na época eu estava com 96 quilos, ter que fazer caminhada. Era 1.300 metros, gente, a hora que eu estava na metade, eu achei que eu ia morrer ali. Falei assim, eu vou desmaiar aqui, eu não vou aguentar. Aí o doutor falou assim, pastor, não tem escapatória. Eu tive que tomar juízo, então eu foquei, vou caminhar, que eu vou viver um pouquinho mais. Eu me dediquei. Você, nessa jornada da vida cristã, você tem se dedicado a quê para Deus? Qual é o propósito que você tem colocado diante de Deus? Talvez você seja uma pessoa muito bem, tenha chegado aos seus objetivos nesse mundo terreno, que é bom, hein? Não é ruim não, é bom. Mas se esses teus objetivos estão te sugando mais do que as oportunidades que você tem para com Deus, você está com os alvos invertidos, e isso não vai acabar bem, mas não é uma praga de pastor não, porque isso não funciona.
Quando ele diz para o alvo, aqui é a mesma coisa do scopus, no grego, que significa uma pessoa que está olhando, não interessa o que tem pela frente, ele está olhando a linha de chegada e ele vai firme. E quem está aqui na minha frente não se assusta não, porque eu não vou passar por cima de vocês, só estou fazendo isso. Meus queridos, onde está o teu alvo? Qual é o alvo de você com relação a Jesus? Se tiver em dúvida, eu vou te ajudar agora, rapidinho. É Jesus. Tudo que possa acontecer, todas as coisas que você possa vir a conquistar neste mundo, é pela misericórdia e graça dele. Mas não permita que as coisas que você alcança te sugam e te roube o tempo que é teu para com Jesus. Não faça isso. Paulo tinha consciência de por que ele foi salvo. Sabe que uma das coisas tão gostosas, hoje de manhã a gente cantou um hino, né, que alegria é ser feliz quando me converti, né, de manhã na escola dominical. Foi tão interessante que eu até contei minha história de salvação. Mas o que é gostoso é isso. Por exemplo, antes de entregar minha vida para Jesus, eu tinha medo de morrer. Sério? Se eu contar para vocês o que eu faço, os rituais que eu achava religiosos que eu tinha que fazer para ir para o céu se caso eu morresse, é uma vergonha, eu tenho vergonha daquilo. Não fazia. Mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, hoje, por exemplo, ó, se eu deitar hoje e não acordar amanhã aqui, eu vou ver a ruas de ouro. Mas isso não me tira o sono mais. De dormir e não acordar. Ah, como é gostoso servir a Jesus. Você bota a cabecinha no travesseiro, não está nem preocupado se Jesus vem daqui a pouco ou não, você está ansioso pela volta dele, mas a hora que ele vir está bom. Isso é uma coisa que não te preocupa. Essa é a segurança, a alegria da salvação do crente. Não ter medo de morrer. Então, queridos, eu quero dizer para você que eu e você fomos salvos, não para ser chamado de crente, de crentão, de crentinho, de cristãozão, de cristãozinho, de crente que jejua muito, que jejua pouco, que prega bem, que prega mal. Não! Nós fomos salvos para pregar o Evangelho. E para a gente fazer isso conforme a vontade de Deus, é fazer a vontade dele a minha vontade. E assim eu quero concluir dizendo para você que eu e você fomos amados por Deus, escolhidos por Deus, com uma finalidade clara. Nós somos aquele sonho de Jesus de levar o Evangelho. Ele nos colocou, ele não deixou os anjos para fazer isso, deixou eu e você para fazer isso. Eu e você. Por isso eu quero concluir dizendo, se você está preso ao seu passado, isso está te travando. Não importa se é glorioso ou se é negro, aí isso já acabou, é daqui para frente. Entenda que o seu passado foi etapas concluídas. Ah, mas foi dolorosa, não tem problema, você está aqui, então você já passou, então está resolvido o teu problema. A questão é daqui para frente. O que eu e você precisamos fazer é fazer certas perguntas para nós mesmos. Primeiro, será que eu estou satisfeito com a minha vida espiritual? Será que eu me sinto adequado para cumprir o propósito de Cristo neste mundo? Meus queridos, responda para você. Deu uma coceirinha na língua para falar agora a resposta, mas eu quero que o Espírito Santo ministre no teu coração. Mas faça essas perguntas no seu coração. Será que você está sendo dedicado a ser semelhante a Jesus, ou você perdeu o foco de Jesus? Tem alguma coisa que está te distraindo? Que está tirando você do foco de Jesus? Peça para Jesus te revelar. E peça para Ele te ajudar a largar disso. Tem umas ideias muito malucas que falam por aí, né? Que eu sou cristão, agora eu realizo tudo que eu quero. Meus irmãos, quando o cristão, vida cristã, é renunciar os nossos desejos para fazer a vontade do Pai, e não realizar os nossos desejos. Olha que coisa errada. Mas o diabo tem colocado essas coisas na cabeça dos crentes. Está errado isso, tá? Você tem que se preocupar em realizar a vontade do Pai, e pode ter certeza que é melhor que a tua, para a tua vida. Não tenho dúvida disso. Será que você está determinado a seguir para o alvo que Cristo te mostrou?
Pensa nisso, tá? Pensa nisso, que isso vai fazer diferença para a tua vida. Às vezes é importante a gente retirar alguns momentos assim, para a gente refletir sobre essas coisas. É sério, são perguntas importantes para a gente. São muito importantes. Tem 3 tipos de pensamentos assim que eu quero estar encerrando, mas eu quero deixar bem claro. Há pessoas que a vida é um livro em branco. Ele só vive. Se a coisa foi boa, tá bom, se foi ruim, tá bom, e assim ele só vive. Para ele tanto faz erros e acertos, ele não reflete, não faz nenhuma reflexão. Mas há aquelas pessoas que a vida é como um diário. Elas anotam as experiências boas e más, as feias, mas elas nunca refletem sobre isso, elas só anotam. Você já anotou alguma coisa de um livro assim, que depois, mesmo que você terminou, você sabe que você nunca mais vai ver aquilo que você anotou? Às vezes acontece. Mas há, no entanto, algumas pessoas que valorizam sua vida a ponto de fazer dela um jornal diário. Ela registra os eventos da sua vida e depois revisa aqueles eventos para ver o que aprendeu com isso. Onde que eu posso melhorar? Certa vez a minha filha, Ana Luísa, ela falou assim para mim: pai, o senhor já se envergonhou de algum erro da sua vida? Eu falei: não, de um erro não, mas de muito sim. Ela: pois é ruim isso, pai. Eu falei: muito ruim. E ela falou: e aí como é que fica isso? Eu falei assim: filha, o problema não é você ficar triste com os erros. O problema é se você não aprendeu com eles. Esse é o teu problema. É aqui que a gente precisa. É aqui que a gente precisa repensar. Então o problema não são os erros que eu cometi. O problema é o que eu fiz com aqueles erros. Será que eu ainda estou continuando? Eu aprendi a lição. O que eu aprendi com isso? Queridos, precisamos aprender com o nosso passado, mas não permitir que o nosso passado interfira no nosso futuro. Porque se você estiver pensando assim, você não vai atingir o alvo. Não vai. E meus queridos, o importante para o Filho de Deus é a dedicação de querer ser semelhante a Jesus. Aqui está o segredo da tua vida, tá? Aqui está o segredo da tua vitória em Cristo. E eu quero dizer uma coisa para todos nós aqui hoje. E provavelmente algumas pessoas vão ver meu canal de YouTube ou meu Facebook, onde eu coloco o nosso, ou na própria igreja. Nós não podemos permitir que o nosso passado interfira no nosso futuro, mentalmente. Que o Senhor nos ajude a se despojar do velho homem, dessas ideias de estar muito sossegado com a vida. Nós temos muita coisa para fazer. Talvez do teu lado, onde você mora, tem uma pessoa precisando de Jesus e você talvez ache que não é legal ir lá porque eu vou estar dando uma de intrometido. Mas se o Espírito Santo está dizendo para você ir, vai. O meu alvo é Cristo. E eu espero que o de vocês também sejam. Eu espero que a vontade de vocês é dedicar-se a buscar a ser semelhante a Jesus. Eu espero que, se você tem permitido que o que você cometeu no passado, que seja uma coisa negra, tenha influenciado, repreenda em nome de Jesus e deixe claro na tua cabeça que isso não faz mais diferença alguma para Jesus e que você já foi resolvido essa situação na cruz de Cristo. Não permita que isso venha influenciar a sua vida. Se você tem feito tantas coisas boas para Jesus, e com isso você acha que agora você já deu a sua contribuição, não permita que a tua carne te engane, porque você ainda tem muita coisa para fazer para Jesus. Coloque isso diante do Senhor. Eu quero orar com você agora. E quero pedir o grupo de louvor aqui, por favor. Nós vamos cantar aquele ano o Pai Nosso, uma oração final aqui depois desse culto.